Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos ver aqui as perguntas. Sidney, lê as perguntas. Eu tô lendo aqui. Então, quem que está perguntando? Não vou responder, só porque você falou isso. Tu é chato. Você está se olhando aí no espelho para ver se a luz está boa. O Dilo Oliveira, sinto dificuldade para entender o gênero que estou escrevendo. Quando damos um olhar bem nosso sobre um tema, ele parece fugir das categorias padrão. Ou sou eu que não pesquisei o bastante? É assim. Essa história de gênero... olha, é uma boa pergunta essa, porque gênero é o que se chama construção social. Ou seja, não tem limites assim, riscados no chão. Tá? É uma tendência. Então, o que é um policial? O que é o gênero policial? Então, tem uma tendência. Tem uma tendência a ter um investigador, um crime, o culpado é mencionado ao longo da história, assim, assado. O que é um romance romântico? Costuma ser que uma pessoa se apaixona por outra, mas tem problemas, mil coisas atrapalham, e aí elas acham que elas não servem uma para outra, e falam um monte de besteira, e no fim ficam juntos. Então, são tendências. Agora, aí você vai e escreve um policial romântico. Você pode? Pode. Aí você escreve um policial romântico, aí você não sabe se é policial ou se é romântico. Em geral, o gênero é assim. Se o mais forte da história é a característica X ou Y, então você considera, então ele pertence a tal gênero. Então, se tem uma investigação de crime, e isso é o cerne da história, então é um policial. Muito bem. Aí, mas você jogou um elemento romântico. O elemento romântico atrapalha o acontecimento do gênero principal? É assim que você tem que ver. Se você não consegue ver isso, então você realmente está precisando ler mais dos gêneros para saber distinguir. Porque, em geral, quem lê bastante sabe. Se você botar muita história romântica num policial, você destrói ele. Porque aí não vai ter investigação, vai ter as pessoas transando, as pessoas jogando cartinhas, as pessoas fazendo fofoca, então não vai ser um policial, vai ser uma outra história. Então, quem lê o policial vai ficar irritado se começar a acontecer muito romance. Pode acontecer algum, mas muito, se atrapalhar a investigação, você vai dizer, mas isso não é uma história policial, isso é outra coisa. Então, esse é o problema. Você tem que entender os gêneros, o que é que faz eles funcionarem. E se mesmo que você jogue uma coisa diferente, se ele ainda funciona. Se ainda funcionar, tudo bem. Se não, não. Vou dar um exemplo. Tem gente que coloca uma coisa que aconteceu ao longo dos anos. A fantasia que misturou muito do terror. Tá? Então, tem uma fantasia que é de terror. Ou a fantasia que misturou elementos históricos. Criou, por exemplo, o steampunk. Tem coisas que, assim... quem gosta de fantasia, mesmo que o steampunk não exista... se diverte em ler uma história numa época vitoriana fajuta em que é tudo muito diferente? Sim. A fantasia está bem ali. Quem gosta de fantasia entra no steampunk fácil. Então não tem problema. Então você pode juntar, inventou um gênero aí, colocou características de outro gênero, tá bom, funcionou, não tem problema. Agora, se você pegar um gênero e deturpar ele e não agradar os leitores daquele gênero, por exemplo, um suspense sem suspense, um romance sem que o herói e a heroína, ou seja lá quem for o par central, não fique junto, não se ame, aí sim é problema. Espero que tenha dado para entender. Você tem que sentir qual é o chance do gênero, tá? E assim, também não precisa se preocupar tanto com isso, porque quando você vai cadastrar o seu livro numa Amazon da vida, você tem mais de um campo para gênero. Então, se você está na dúvida de qual dos dois gêneros você vai colocar, você pode colocar os dois gêneros lá que Pode. a Amazon vai aceitar. A Amazon aceita, mas os leitores talvez não aceitem. Esse é o problema.
A Amazon pouco importa. Importa sim o leitor. O leitor abre o livro e diz, mas que chonga é essa? Eu achei que era uma história de terror e não é. É uma história de sei lá o quê, ficção histórica. Esse é o ruim. É você desapontar o leitor. Tá? Então, esse é o cuidado. Que a sua mistura de gêneros seja ok para o leitor que do gênero principal, do predominante da sua obra. Tá? Olha, a Thaís Assunção está fazendo uma pergunta interessante. Um romance polêmico como Lolita seria publicado nos dias de hoje? Há espaço hoje para personagens tão errados? Thaís, eu acho que sim, tá? Porque Lolita foi publicado e deu muito rolo, né? E ele foi proibido em vários lugares, e várias bibliotecas públicas não o compravam. Nossa, aconteceu de tudo. Lolita tem uma longa tradição de ser censurado. Então, acho que é normal. Um livro como Lolita hoje é a mesma coisa. Vai acontecer bastante coisa. Eu acho assim, sei lá, pode ser que sim, pode ser que desse bastante briga, pode ser que algumas pessoas, alguns editores não se atrevessem a publicar. Acontece, né? Às vezes o editor sai da raia, ele diz, não vou entrar nessa briga, não vou bancar. E às vezes sim, vai e vê o que dá, e arrisca e tal. Lembrando, né, que o Lolita ele foi publicado, mas era uma obra que o autor escreveu por uma questão literária e não por uma questão polêmica. Ele não queria fazer agito, né? E quem publicou também, porque achou que tinha qualidade literária. E de fato, né, você começa a ler, você fica assim, mas ele é envolvente, né? E ele é um personagem... Ele é o tipo de personagem que eu estava falando aqui no começo. Ele é cheio de nuances, né? É o personagem que tem as suas viradas, tem seus ângulos. Eu acho que, assim, por bem ou por mal, acabaria sendo publicado alguma coisa assim, hoje em dia, sim. Porém, é verdade, a gente tem que levar em conta que rola uma política aí de cancelamento, existem grupos que reagem. Mas, sei lá, é o mundo que vivemos, né? Agora, o autor tem que estar preparado para talvez ser mortalmente criticado por um grupo. Mas isso não significa que a pessoa deixe de existir, né? A obra, de repente, ao ser criticada, até anda mais, né? Depende.